Presidente. Ô, presidente, só uma salva rapidinho. Vamos. Pedimos a todos que se acomodem para o exame. Hoje vale, né? Licença. Vamos lá, pessoal. Pessoal, nós queremos pedir a todos, por favor, ocupem os seus lugares. Nós vamos dar início ao nosso encontro. E nós vamos agora formar a mesa, vamos ter uma participação musical, e então a acolhida e passarmos a palavra para os que vão falar na mesa para todos nós. Então, por favor, vamos nos assentando, ocupando nossos espaços e para darmos início à atividade o mais rápido possível. Ok? Então agora eu quero passar a palavra para a irmã Benedita da Silva, ela vai formar a mesa. Bom dia a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje é um momento muito importante para todos nós, em que temos elevado a Deus as nossas orações, temos dobrado nossos joelhos, temos jejuado, consagrado nossas vidas, e hoje aqui estamos para dialogar com aquele que será o presidente desse país. E fazer o Brasil ser feliz de novo. As injustiças aí estão, mas nós sabemos muito bem como fazer com essa injustiça. E no dia 28 nós temos uma resposta. E essa resposta é uma resposta santa, porque a nossa campanha de Haddad, é uma campanha da paz, não é a campanha do ódio. É uma campanha que une as famílias e não que separe. É uma campanha que desarma as pessoas e não que arme. Esta é a campanha. E nós que conhecemos a arma poderosa, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, é em nome dele sim, reconhecendo que o Estado é laico, compreendendo das obrigações que deve ter um governante, biblicamente falando, matando a fome, pagando salário, olhando as viúvas, cuidando da nossa juventude, das nossas crianças. Então, esta é, sem dúvida nenhuma, uma Constituição cidadã, bíblica, da qual nós fazemos uso para fazer esse enfrentamento neste exato momento. E é por isso que nós estamos agradecidos e agradecidas, e aqui nós vamos ter uma iniciativa onde haverá uma parte que é comum entre nós, os evangélicos, né? A gente diz que no Brasil tudo acaba em samba, mas com a gente tem que ter uma oração, uma palavra evidente para fortalecimento, e pedir para vocês também que nos ajude. Tem aqueles que puderem gravar, nós estaremos aqui gravando seu apoio. Aqueles que puderem contribuir com essa campanha nos seus estados, né, conversando nas suas igrejas, esclarecendo, nós temos ainda hoje um tempo para que a gente possa, ouvindo o Haddad,
nós possamos também estar orientados, reorientados, para nós irmos para a rua, porque a campanha se ganha na rua. Nós vamos formar agora essa mesa. Nós já temos aí o Ariovaldo Ramos, que é da Frente Evangélica. Queremos chamar a pastora Mônica Francisco Geleade. Cadê a Mônica? Pastora Mônica. Jair da Silva, da Igreja Metodista. Cesário Silva, da Assembleia de Deus. Grace Maria da Cruz. Alô? Grace Maria da Cruz, da Assembleia de Deus. Flávio Irala, bispo anglicano. Então a mesa está composta, mas nós temos lideranças aqui de todas essas igrejas. Então nós iremos dar início aqui, o pastor Ariovaldo, quem vai dar início a essa nossa celebração. Isso aqui é uma celebração de vitória. Para dar início, eu quero convidar o... Gente, desculpe, faltou o Marinho, que foi o nosso candidato a governo de São Paulo. Bom, nesse momento, enquanto o companheiro Luiz Marinho se aproxima, eu quero passar a palavra ao grupo musical. Eles vão apresentar 2 músicas e depois retomamos a nossa mesa. Bom dia a todos. Gostaria de convidar você a fazer parte desse grande coral que vai gritar para o mundo que o que vence o ódio é o amor e o amor de Jesus. A minha alma estava longe dos caminhos do Senhor. Eu era cego, desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quem souber canta. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele sou quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Mais uma vez, vem fora. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a
tua mão para mim. Glória a Deus. A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Prédios reinos desse mundo seguirão as tuas leis. Os sinais da sua vida mas se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. A batalha já soou, na frente do seu povo, o multidão já conquistou. O inimigo é cativado, seu furor já demonstrou, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Todos grandes e pequenos, o juiz a encarar. Os guerreiros triunfantes em furor hão de cantar, vencendo o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Deus abençoe vocês. Pode... Em 2 aos Coríntios, no capítulo de número 13, no versículo de número 8, o apóstolo Paulo nos ensina: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. A Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito se une à candidatura do professor Fernando Haddad e ao Partido dos Trabalhadores para denunciar a mentira, para denunciar a inverdade, para denunciar a calúnia, para denunciar a mistificação. Então, para nós é de absoluta prioridade que o candidato Fernando Haddad tenha o direito de ser ouvido pelo nosso povo, diretamente, objetivamente, para que nós possamos destruir a dissimulação, a mentira que nós aprendemos das Escrituras Sagradas, que pertence ao diabo, assim como as Escrituras Sagradas que nos ensina que o diabo pode se transformar em anjo de luz e usar até apóstolos para dizer a mentira, que é o que lamentavelmente nós temos assistido. Então, a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, que desde 2016 vem denunciando um golpe de Estado no Brasil, se sente privilegiada em estar ao lado do professor Haddad e
privilegiada em ser, juntamente com a sua candidatura, uma oportunidade para que ele possa falar ao nosso povo a verdade. Que, aliás, diga-se de passagem, a gente percebe que ele tem insistido em dizer. Uma campanha limpa, clara, deixando com muita transparência as possibilidades e as limitações. Então, nesse instante, nós vamos mais uma vez nos colocar de pé, nós vamos orar, porque é a nossa maneira de começar, o que quer que seja, e vamos invocar ao Deus de toda a verdade. Eu queria convidar o pastor, o reverendo José Nildo, para vir aqui da Igreja Presbiteriana Independente e nos levar a Deus em oração nesse momento. Nosso Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, que nos reunimos pelo bem, pela verdade recebida em Cristo Jesus, e pedimos, Senhor, que como todas as coisas em nossas vidas, que faças presente, dirigindo-nos neste momento, em que nos unimos, Senhor, das mais variadas células deste corpo, cuja cabeça és Tu, Jesus. Que seja, Senhor, plenamente dirigido por Ti, que os corações sejam sensibilizados por esta verdade de vida e que ela se estabeleça contra todo o mal para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Muito obrigado. Podem sentar. Nós temos uma palavra da irmã Benedita e imediatamente já deu a sua palavra. Que bom. Então a irmã Benedita já falou. Sendo assim, nós queremos saudar também a presença do companheiro Suplicy, que estava por aqui em algum lugar. Logo após a sua fala, nós vamos abrir para perguntas e aí o Jeter vai dirigir, moderar esse momento. Professor, é uma honra muito grande tê-lo aqui conosco, um privilégio. Em nome de que prezam a verdade, que prezam a democracia, que entendem que neste momento nós estamos travando uma luta entre a civilização e a barbárie. É um privilégio tê-lo aqui e é um privilégio parar para ouvi-lo. A palavra é sua, o povo está pronto para ouvi-lo e entendê-lo. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Uma grande honra. É uma grande honra estar aqui na presença de vocês, sobretudo no meio de uma campanha tão difícil e tão inusitada, porque na verdade eu acho que nós nunca tivemos uma campanha tão dura, não do ponto de vista apenas do ambiente político, mas do ponto de vista das armas que estão sendo usadas para ganhar voto e, na minha opinião, levar desesperança para as pessoas ao invés de esperança. Eu não acredito que alguém possa ser alçado à condição de presidente da República sem já não só durante a campanha, mas durante a vida inteira, ter se colocado a serviço do bem, ter se colocado a serviço da verdade, ter se colocado a serviço de acolher o próximo. Sobretudo num país tão desigual quanto o Brasil, o único projeto que eu concebo é um projeto que garanta a mais ampla liberdade para as pessoas, mais ampla, e em todos os âmbitos, liberdade de se expressar, liberdade de se organizar,
liberdade de abraçar uma religião, liberdade de dizer o que pensa, de ser convencido e convencer. E de outro lado, complementar a esse, tentar a todo custo, por todas as ações individuais e institucionais, superar as enormes desigualdades que marcam o nosso país. Nós sabemos que um brasileiro vai ter um ou outro destino, dependendo da região em que nasce, da família que nasce, da sua cor da pele e assim por diante. Quando, na verdade, o que nós queremos é que, independentemente disso, seja católico ou evangélico, seja judeu ou muçulmano, seja nordestino ou sulista, seja branco ou negro, seja homem ou mulher, todo mundo tenha rigorosamente as mesmas condições de se desenvolver. Apareça, porque uma pessoa pode nascer e morrer sem saber o dom que Deus lhe deu. Mas se nós criarmos as condições para que todos possam se desenvolver, você vai descobrir pianistas, médicos, engenheiros, advogados, artistas, cantores, compositores, em cada um de nós, porque todo mundo nasceu com um talento para desenvolver. E essa é a minha missão de vida, como professor, sobretudo, que já é um ato de doação, que a docência é uma profissão que requer alguns atributos. O primeiro é a humildade diante do que não se conhece, ou seja, a busca do conhecimento. Você não consegue ensinar se você não aprendeu. E não existe conhecimento absoluto. É uma vida inteira dedicada a conhecer a verdade, a saber como as coisas são. E um gesto de generosidade, porque não é possível exercer a docência, não é possível exercer o magistério sem compartilhar. Se você não compartilhar aquilo que você adquiriu, você não está ensinando. Então a profissão de professor já dá condições de um diálogo de outro nível na sociedade. Você é obrigado a se colocar de uma outra forma. E o maior compromisso com o professor tem que ser com a verdade. Se você perder a credibilidade em sala de aula, você não vai conseguir exercer esse ofício. Assim como um pastor, se ele faltar com compromisso à verdade, ao que ele considera os valores mais dignos da humanidade, ele vai perder o rebanho, ele vai perder os fiéis. Ninguém vai confiar nele. Então existem ofícios que são muito próximos um do outro, porque exigem certos compromissos. E eu fiquei muito preocupado, Benedita, Suplicy, com a onda de calúnias difamatórias que passaram a frequentar as nossas redes sociais. Porque isso não vem a público, olho no olho. Isso não vem de forma honesta. Poderia ser questionado sobre qualquer assunto. Quem pretende ser presidente da República tem que poder responder a toda e qualquer pergunta, sem medo da pergunta e de quem perguntou. Porque essa interação é o que garante a respeitabilidade do cargo que se pretende ocupar. Mas não. Esses boatos, rumores, eles atravessaram uma arena em que não é possível debater, não é possível discutir. E muitas vezes a justiça, ela demora a acontecer, porque nem o Tribunal Superior Eleitoral tem os mecanismos de conter essa onda difamatória que está sendo feita pelas redes sociais. E se criou alguns antagonismos falsos, uma divisão falsa que precisa ser superada para o bem do Brasil, independentemente das eleições. Não tem nada a ver com eleição, tem a ver com irmanar as pessoas em torno do bem comum. Então eu vim aqui, em primeiro lugar, assumir determinados compromissos que são caros a todos vocês e a todos nós. Compromissos
que precisam ser honrados pelo primeiro mandatário do país. O primeiro deles é um compromisso com quem mais precisa. Se nós não tivermos esse compromisso, para que Estado? O Estado existe para equilibrar as forças de mercado e impedir que as pessoas mais vulneráveis, por qualquer razão, fiquem para trás. Nós não vamos nos desenvolver enquanto indivíduos se a nossa comunidade não se desenvolver enquanto tal. Eu aprendi com os meus pais que ninguém é rico em meio à pobreza. Não é possível ser rico em meio à pobreza. Ou seja, você tem que lutar pelos seus interesses, da sua família. Isso é digno. Cuidar da família, da própria família. Mas voltar as costas para a comunidade não me parece um bom caminho. E se tem alguém na nossa comunidade que está precisando, cabe a nós como indivíduos, como comunidade, mas também o Estado, cabe reparar as desigualdades e colocar todo mundo em condições mínimas de dignidade humana. Garantir o pão, garantir o trabalho, garantir a educação, garantir a saúde. Esses são princípios constitucionais que precisam ser assegurados. Eu tenho dito que para sair da crise, o caminho é ter uma carteira de trabalho numa mão e um livro na outra. Nós não precisamos andar armados para nos sentir seguros se o Estado estiver fazendo o seu trabalho, inclusive de segurança pública. A gente chama de segurança pública porque cabe ao Estado prover. A segurança privada, que é nós nos armarmos uns contra os outros, vai aumentar e não diminuir a violência. Tenho dito isso. E entendo que o momento é tão grave que o governo federal precisa assumir responsabilidades. Assumir responsabilidades com a segurança pública, que hoje é uma atribuição exclusiva dos governos estaduais. Isso não está funcionando. Até porque o crime organizado se desenvolve hoje no plano nacional. Então precisa ter uma polícia nacional que enfrente o que está acontecendo no país. O segundo compromisso, primeiro com os pobres e com os que mais precisam, no sentido de oferecer oportunidades de trabalho e educação para todos. O segundo princípio também é muito evidente. O Estado não pode ser propriedade de uma religião. Tem que abraçar todos. Ele tem que abraçar todos. Muitas vezes as pessoas entendem e confundem a expressão Estado laico. A expressão Estado laico não é o que volta as costas para as religiões. É o Estado que reconhece todas as crenças e que oferece oportunidade para a pregação, que é importante em qualquer sociedade. As pessoas serem expostas às palavras sagradas das religiões em geral. Nós temos a liberdade para escolher a nossa religião. Eu fui educado na tradição cristã de pai e de mãe. Eu e minha esposa fomos educados na tradição cristã. Mas há também uma questão que precisa ser colocada. Além de ter sido educado no cristianismo, de outro, mas foi uma opção minha permanecer na tradição cristã por acreditar que ela é aderente aos
religioso e meu avô sobreatuar no sentido de preservar a vida, de preservar o respeito. Tanto que quando ele morreu, ainda no final dos anos 50, aqui no Brasil, os restos mortais do meu avô estão na cripta da Igreja Ortodoxa da Rua Vergueiro. Se descerem lá na cripta, vão ver o nome Curi Habib Haddad, que é o nome do meu avô. Quando ele morreu, foram rezadas missas nos 5 continentes, de pessoas que tinham deixado o Líbano, mas que conheciam a tradição do meu avô. Quando eu vejo o que falam nas redes sociais a meu respeito, eu fico perplexo, absolutamente perplexo de ver que não é só um desrespeito a mim, é um desrespeito a toda a minha família, completamente desnecessário. De que vale um voto ganho dessa maneira? Isso que eu fico me perguntando. Porque uma coisa, o meu adversário tem toda a condição de pegar as minhas frases. Eu tenho centenas de vídeos no YouTube de palestras, entrevistas, pronunciamentos, como ministro, como prefeito, como professor. Pegue tudo o que eu disse, põe na televisão, não tem problema nenhum. O que eu disse a vida inteira é público e pode ser veiculado na televisão. A minha palavra pode ser veiculada no programa dele, nas redes sociais. Tudo que eu assinei, tudo que eu disse, tudo que eu recomendei, todas as minhas ações e atitudes como professor, como ministro, como prefeito, estão disponíveis para serem usadas no sentido politicamente, para que as pessoas saibam a distinção entre o que eu penso e o que ele pensa. Então, use minha palavra. Use minha própria palavra. Como eu também me sinto no direito de usar a palavra dele para revelar quem ele é. Porque é por meio da palavra que você se revela. E a minha palavra está disponível. Se alguém quiser me conhecer, basta saber o que eu disse. E eu, como homem público há 18 anos, já dei muita entrevista sobre todos os assuntos. Todos os assuntos. Eu nunca fugi de uma pergunta, porque eu acho que é responsabilidade do homem público dizer quem é, o que pensa, com toda a serenidade, com toda a tranquilidade. Então, se querem me conhecer, há como me conhecer. Não é pelo WhatsApp que vocês vão me conhecer. Quem não me conhece não vai me conhecer pelo WhatsApp do meu adversário. Tem que me conhecer pelo que eu falei ao longo de 2 décadas de vida. Um terceiro compromisso, que eu também faço questão de fazer, porque também não estou fazendo nenhuma concessão com isso, é no que eu acredito. Um terceiro compromisso é que há temas que nós sabemos que são sensíveis e que dividem a sociedade. Muitos temas que envolvem valores, dividem a sociedade. Nós sabemos que toda eleição, a questão de drogas, aborto, casamento, tudo isso vem à tona. E é natural que venha à tona. Porque as pessoas são livres para pensar, as pessoas são livres para se manifestar, as pessoas são livres para formar o seu próprio juízo sobre temas que são muito sensíveis a todos nós. Outra coisa, então defender a liberdade de expressão é uma coisa. A outra coisa é o papel do Poder Executivo diante do país. O Poder Executivo, ele tem limitações que devem ser respeitadas. Um presidente não pode ser eleito para impor o seu ponto de vista sobre as coisas. Um presidente é eleito para tomar decisões administrativas. Ele tem obrigações de prover as famílias daquilo que é direito consagrado nas leis. Então, o Poder Executivo, o próprio nome diz, ele tem que executar, ele tem que tomar medidas para garantir educação, saúde, segurança, habitação, mobilidade, transporte. São essas as funções do Poder Executivo. Para garantir que todos tenham escola pública, para garantir que quem quiser se matricular numa escola confessional, possa se matricular numa escola confessional. Liberdade total para as pessoas. Mas ele não pode tudo, o presidente da República. E uma das coisas que ele não pode é impor valores, quaisquer que sejam. Ele tem que efetivamente criar as condições para que a sociedade discuta e se aprimore, e se desenvolva,
e que abrace os melhores valores, os melhores princípios para que a gente possa avançar. Então não é tomar partido em tudo, porque nem sempre é possível isso. Há todo um amadurecimento em torno de temas relevantes e o executivo tem que ter a sabedoria de respeitar os valores das pessoas e garantir que esses valores possam ser expressados nos cultos, no seio da família, nas comunidades, que é assim que a coisa vai evoluir. Quando perguntam da escola, a escola é um lugar em que se ensina assim, o que a ciência até aquele momento revelou, submetendo a crítica, porque não é um espaço, perdão, é um espaço em que você toma conhecimento nas mãos e submete ele à crítica. Está lá o professor para interagir com o aluno. É assim que a gente se porta numa sala de aula. Você diz lá o que os livros, né, os livros mais consagrados expõem e espera as perguntas dos alunos, e você sabe que você aprende muito com as perguntas dos alunos. Porque a pergunta que é bem feita, muitas vezes te faz pensar de uma outra forma. Então essa interação é uma interação que precisa prevalecer também na sociedade. Isso significa afastar toda e qualquer intolerância. Nós não podemos agredir quem pensa diferente da gente. Do mesmo jeito que um governante não pode impor a sua vontade, nenhum de nós pode, mas o exemplo tem que vir de cima. Então, essa violência que está acontecendo nas ruas hoje, ontem, a todo momento eu vejo um assassinato por razões políticas. Isso aconteceu no Brasil muitos anos atrás, mas não acontecia mais, nós não tínhamos mais esse rastro de sangue que nós temos hoje por razões políticas. A pessoa ser assassinada pelo que pensa, pelo que é, e não por um ato de violência, de legítima defesa, não. A violência é gratuita em função do que a pessoa é, do que a pessoa pensa, de como a pessoa se veste. Não é assim que nós vamos avançar. Então, o respeito às pessoas, isso tem que estar consagrado em todo o gesto, e tem que partir também do presidente da República, que é o mandatário maior. Se ele não der o exemplo, quem é que vai dar? Se eu digo que matar é solução, que torturar é solução, que exemplo que eu estou dando? Minha tradição é matar nunca é a solução. Nunca é a solução. Torturar nunca é a solução. Não se consegue construir nada por meio de instrumentos violentos. Falo isso como cristão, mas falo isso também como cidadão. Não há nenhuma evidência que mostre que a violência tenha levado a algum lugar seguro para todos nós. Ao contrário. Então estou aqui na presença de vocês, vai se abrir as perguntas e eu digo a vocês, tenham a liberdade de me perguntar o que quer que seja. Anteontem eu ganhei uma ação no Tribunal Superior Eleitoral contra várias chamadas fake news, né? A gente chama de mentira, né? Não é assim que a Bíblia chama? É mentira. Botaram um nome bonito com uma coisa feia. É mentira. Então, eu tenho ganhado ações judiciais com muito atraso, porque as coisas se disseminam muito rápido. Eu tenho ganhado ações judiciais para que eles, do outro lado, não pronunciem mais certos termos para se referir a mim. Não falem mentiras mais a meu respeito. Por vídeos, por mensagens anônimas, muitas vezes. Parem de falar isso. Isso ofende a mim, ofende a minha família, ofende a verdade. Então é uma coisa que não vai levar o Brasil a nada. Nesse sentido, eu estou completamente aberto para ouvir vocês, mas eu queria frisar que os meus compromissos são esses. Contra a intolerância, contra toda forma de violência, pelas liberdades todas, inclusive e principalmente a liberdade religiosa, liberdade de culto.
Perguntem para qualquer pastor da cidade de São Paulo como é que a prefeitura tratou as igrejas no meu governo. Vocês vão ver que eu não fazia nenhuma distinção, muito pelo contrário. A gente sabe, por exemplo, e aqui faço referência, as igrejas evangélicas muitas vezes vão para redutos que nenhuma outra vai. É uma evidência, não estou falando isso para falar bem ou mal de alguém, né? Eu não sou evangélico, mas eu reconheço, as igrejas evangélicas muitas vezes vão para locais, Benedita, que nenhum pastor vai, o pastor evangélico vai lá. E às vezes tem dificuldade de regularizar a sua igreja para recepcionar pessoas, porque o local de reunião tem uma legislação muito específica. Nós alteramos a lei de São Paulo para reconhecer o direito de qualquer um que queira pregar, ter a liberdade de fazê-lo, seja constrangimento. E fiz tudo isso, não foi nem para angariar apoio, nem por nada, fiz por convicção interna, nem divulguei, nem fiz estardalhaço sobre isso. Por quê? Porque é o dever do Estado. Garantir a liberdade não é só da boca para fora. Não, vocês são livres para fazer o que você quiser, vai lá no fiscal e multa o pastor. É assim que funcionava aqui. O prefeito dizia que era a favor, o fiscal ia lá e multava. E vocês empilhavam multas ali em cada igreja de periferia. Isso acabou em São Paulo, ou diminuiu pelo menos. Por quê? Porque o Estado tem que ser proativo na defesa da liberdade de religião. Ele não pode ficar passivo assistindo. Ele tem que ser proativo. Então eu estou dizendo isso, eu sei que muitos aqui já me conhecem suficientemente, mas os que não me conhecem suficientemente, aproveitem a oportunidade para conhecer. Vocês vão ver verdade nos meus olhos e nas minhas palavras. Porque em respeito à vida pública tem que ser marcada por um compromisso com a verdade. Senão ela não vale a pena. Muito obrigado. Foi uma satisfação enorme estar com vocês. Vou passar a palavra para o pastor hoje. Obrigado, professor Andrade, um privilégio ouvi-lo. Quero insistir com os irmãos que nós estamos aqui para aproveitar essa oportunidade e fazer as perguntas que entendermos. Não há nenhuma restrição, não há nenhum acordo, é um encontro, a candidatura com os evangélicos. E nós insistimos nisso porque quando percebemos os nossos irmãos mentindo, nós começamos a perceber que eles não apenas estavam contra uma candidatura legítima, mas estavam querendo que a gente tivesse vergonha de ser evangélico. Então nós nos reunimos para deixar claro que os evangélicos trabalham com a verdade. E quando a mentira vem à tona, não representa mais a fé evangélica. Isso tem que ficar absolutamente claro. Então, eu gostaria de passar agora a palavra ao Jeter e ele vai explicar aos irmãos e irmãs como proceder para participar. E óbvio que isso tem um limite de tempo e creio que posso contar com a consideração de todos os irmãos e irmãs. Obrigado. Irmãos, nós gostaríamos de ouvir todos vocês, eu acho que a maioria gostaria de falar, mas em função do limite de tempo, nós vamos dar 3 minutos para umas 7 falas que se inscreveram previamente. Eu gostaria de, antes de passar a palavra, 3 minutos, a 3 pessoas de cada vez vão estar falando, e então o presidente Haddad vai responder. Antes de passar a palavra, gostaríamos de corrigir uma informação sobre as gravações. Elas estão acontecendo no 22º andar, na sala São Paulo. E nós temos também uma lista que está correndo. Nós gostaríamos que vocês não saíssem daqui sem deixar a sua informação, os seus dados. Isso é muito importante para nós, nesse momento de campanha, principalmente. Gostaria de convidar o pastor Henrique Vieira, da Igreja Batista do Rio de Janeiro.
Muito bom dia a todos e todas. Agradeço demais pela tua observação, né? E ao dizer bom dia a todos e todas, queria dar esse bom dia de forma muito especial a todas as mulheres presentes. Eu acho que o nosso compromisso também, ao lado de todos esses compromissos muito bem colocados pelo Fernando, é proteger, resguardar e dar o devido valor à posição que a mulher também tem na nossa sociedade. Então, esse compromisso eu assumo com vocês. Muito obrigada. Bom dia a todas e todos. Sou o pastor Henrique Vieira, pastor da Igreja Batista do Caminho, que funciona em Niterói e no Rio de Janeiro. Começo dando uma comunicação. Formamos lá no Rio a Frente Cristã O Amor Vence o Ódio e faremos uma caminhada amanhã da Candelária a Carioca, porque discípulos de alguém que foi vítima de tortura não podem compactuar com quem exalta o torturador. Então nós vamos tomar as ruas com uma palavra de amor, de respeito à dignidade humana e de respeito à diversidade. A partir disso, uma breve fala para depois o Haddad poder comentar. Em primeiro lugar, nós, discípulos de Jesus, somos discípulos daquele que falou: felizes os que têm sede e fome de justiça, porque serão satisfeitos. E justiça não tem nada a ver com vingança ou violência. Justiça tem a ver, sobretudo e antes de tudo, com compromisso com os mais pobres. O que deve escandalizar a igreja é saber que tem crianças que passam fome. O que deve escandalizar a igreja é saber que tem casas que não têm acesso a saneamento básico. O que deve escandalizar a igreja é saber que a desigualdade social rouba a possibilidade das pessoas descobrirem os seus talentos e aproveitarem ao máximo as suas vidas. Então é um compromisso com a justiça enquanto reparação histórica e defesa dos oprimidos. Jesus caminhou com os oprimidos. Em segundo lugar, eu me identifico como cristão com essa campanha, e vou dizer isso textualmente e firmemente, porque essa campanha defende a família. E defender a família é defender moradia para que as famílias possam viver. Defender a família é defender salário digno para que as famílias possam comprar alimentos para casa. Defender a família é defender mobilidade urbana para que as pessoas fiquem menos tempo no trânsito e possam conviver mais com seus familiares. Defender a família, defender acesso à educação, para que a nossa juventude tenha futuro e não seja alvo do extermínio, especialmente a nossa juventude pobre, negra e moradora das favelas e da periferia. E digo mais, defender a família é denunciar a violência contra as mulheres, porque a violência doméstica desestrutura e destrói famílias. Não se faz piada com o sofrimento das mulheres, isso é pecado, é isso que destrói a família. E para concluir, além do compromisso com a justiça social, além do compromisso com a família e com as famílias, nós somos discípulos daquele que disse que o amor é a sua principal marca. Jesus não pediu que as pessoas se armassem. Jesus pediu que as pessoas se amassem. Isso é muito importante. O amor é sobretudo chorar a dor do mundo, porque encontramos na dor do mundo o nosso próprio mundo de dor. O amor não comemora a morte. O amor não exalta a tortura. O amor não despreza as mulheres. O amor não estimula a violência. O amor não incita o ódio. O amor não é capaz de provocar a morte, porque o amor é fonte de vida. Por essas razões, com a minha consciência tranquila diante do Evangelho, estou aqui com irmãos e irmãs para denunciar um projeto de morte. E quero dizer uma coisa para concluir. O final do Evangelho, Haddad, não é a cruz. O final do Evangelho é a ressurreição. O final do Evangelho não é a morte. O final do Evangelho é a vida. Nós somos pequenas sementes que brotam sobre a terra. A frente cristã, o amor vence o ódio, que vai dar testemunho público do Evangelho amanhã na rua, do respeito à diversidade,
ao Estado laico e à dignidade humana e compromisso com os pobres, fez um pequeno documento de solidariedade à campanha e um conjunto de sugestões para ajudar a campanha a dialogar com o povo. A igreja tem que ser autônoma diante de partido e de Estado, mas nunca omissa diante da opressão. Nós temos lá. Obrigado, pastor Vieira. Eu gostaria de chamar agora a pastora Mônica Francisco, da comunidade Gileade. Quando ela se aproxima, gostaríamos de agradecer a presença do reverendo Arthur Cavalcante, da Igreja Anglicana, do pastor reverendo Arthur Cavalcante, da Igreja Anglicana, por favor. Agradecemos a presença do pastor Cláudio Ribeiro, da Igreja Metodista. Agradecemos. Pastora Mônica, por favor. Covardia falar depois do Henrique Vieira, né? Isso é uma tarefa árdua. Bom dia a todos e todas, graça e paz, a paz do Senhor. Que maravilha podermos estar aqui usando o nosso evangeliquez, é motivo de muita alegria. Alegria porque estamos do lado certo. Eu me chamo Mônica Francisco, sou pastora evangélica da Comunidade Apostólica Gileade, na Tijuca, lá no estado do Rio de Janeiro, também atualmente recém-eleita deputada estadual pelo partido. Do professor Fernando Haddad, Manuel Haddad. Queridos, a gente não poderia deixar numa reunião como essa de dizer que esse momento de tanta angústia, de tanta instabilidade emocional, democrática, de tanta tristeza, de tanto medo, de tanta incerteza, de tanta insegurança, coloca a igreja no seu lugar. A igreja sai para fora dos seus muros, dos seus portões e vai proclamar a verdade. Esse é um tempo em que os verdadeiros profetas, aqueles que não se dobraram, que não se esconderam, que não se venderam, que não renunciaram à verdadeira palavra, saem para que brilhe o sol da justiça, para que o bom perfume de Cristo seja exalado, para que sejamos cartas vivas, lidas como testemunho da verdade. Essa é a palavra desse momento. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E nós perdemos o medo, porque nos tiraram tanto. Eu que fiz parte do mandato da vereadora Marielle Franco, e o professor Fernando Haddad falava disso. Esse é um tempo em que se mata profeta. E como profetas, ali na Câmara de Vereadores, denunciávamos a injustiça. A injustiça contra os pobres, as mulheres, os favelados. E uma palavra, mais do que uma pergunta, me chega e me coloco como voz do profeta Amós nesses dias. Vocês que estão ao lado desse projeto antidemocrático, antibíblico, que evoca o espírito de morte e de violência, que aterroriza o coração dos pobres, das viúvas, dos órfãos e dos necessitados, que odeiam os pobres, que tem vergonha dos negros e negras e que indecentemente envergonham a palavra legítima e genuína do Evangelho. Evoca o profeta Amós quando diz que vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça no chão, atirando a justiça no chão, e impedem que se faça justiça aos pobres nos tribunais. E evocando o profeta Tiago, apóstolo, ouçam agora vocês ricos, que estão do lado da mentira, da injustiça, da indecência, do medo, do terror, da morte. Chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou ao ouvido do Senhor dos Exércitos. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência.
E neste tempo de vergonha, de angústia e de desolação, nós nos levantamos por esse projeto de vida e de verdade. E dizemos que a verdadeira igreja, a igreja que proclama a verdade e a justiça social, se levanta nesse dia e apoia, em aliança, em comunhão incondicional, a candidatura de Haddad Manoela. Marina Garcia, da Igreja Luterana. Agradecer a presença do reverendo Marcos Paulo Bailão, da Igreja Pastor Presbiteriana. Agradecer a presença do pastor Jesus, presidente da Federação das Igrejas Evangélicas do Brasil, FIEB, lá de Curitiba. Agradecer a presença também de todos que vieram do Paraná, Curitiba e Londrina, que estão aqui presentes. Do Rio de Janeiro também vieram várias pessoas somente nesse evento. De Goiás. Nós temos líderes. Goiás também. Nós temos a presença também. E gostaria de chamar agora o pastor Marcos Silva, da Igreja Betesda, de Fortaleza. Eu também queria agradecer a presença também do pastor Elianai Cabral, também da Igreja Betesda de Fortaleza. Bom dia a todos, meu nome é Marques, eu sou pastor da Igreja Betesda no estado do Ceará e estou aqui acompanhando o pastor Elianai Cabral Júnior, da Betesda de Fortaleza, e o pastor Otacílio, também da de Fortaleza. Nós chegamos agora às 5h30 da manhã, passamos a noite toda viajando para estar com vocês aqui, irmanados nesse projeto e reconhecendo a dignidade de estar aqui, de estar realmente juntos nesse projeto. Eu sou oriundo de uma família muito pobre. Meus pais eram analfabetos, mecânico do DNR, minha mãe mal sabia ler e escrever, e ainda na minha adolescência a gente passou, meu pai acabou saindo de casa e minha mãe teve que nos criar, e desde cedo a gente teve que se virar. Então, a minha vida toda eu estudei em escola pública, literalmente escola pública, e entrei na universidade já casado e com 2 filhos, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, onde eu morei e fui pastor durante 16 anos. Então, eu alcancei um tempo na Universidade Federal que ela, antes do Lula e pós-Lula. E antes do Lula, aquela universidade estava em franca decadência. Os nossos professores estavam saindo da universidade, indo para as universidades privadas, porque um risco de uma aposentadoria precoce, e eles já se anteciparam e foram para as universidades privadas, e alguns dos nossos cursos estavam completamente esvaziados. E alcancei justamente a virada do governo anterior para o governo Lula, inclusive alcançando o professor Haddad como ministro da Educação, porque quando eu saí da universidade, o senhor já era o ministro da Educação, e essa universidade, eu estou contando isso apenas para dar um exemplo de a diferença da educação brasileira a partir do governo do Lula e do governo PT. É completamente diferente. E não apenas completamente diferente na educação, porque eu fui missionário da nossa igreja no sertão do Ceará, entre o Ceará e o Piauí, numa região extremamente pobre e carente. Eu estou hospedado aqui num hotel vizinho, um hotelzinho bem simples, e como eu cheguei muito cedo, fui tomar café na lanchonete ali, eu perguntei, tem alguém de Ceará aqui? Eles começaram, todo mundo aqui é do Ceará. E aí começaram a me apresentar e eu comecei a falar com eles, e assim, não, eu estou aqui desde 74, estou aqui desde 78, mas eu quero voltar para a minha terra. E eu que morei naquela região entre o Ceará e o Rio Grande do Norte, Ceará e o Piauí, na BR-020, na cidade de Tauá, cidade extremamente pobre, miseravelmente pobre, e é uma cidade completamente diferente hoje. Pois é, então quem é daquela região, quem passou sabe como é que é aquela região. Então eu viajo para o Nordeste inteiro, Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, e eu posso dizer para vocês, sem dúvida alguma, que nós estamos vivendo um momento que nós precisamos realmente fazer essa virada para o bem do nosso próprio povo, de gente que está querendo que nós no Nordeste
desliguemos do resto do Brasil. Cá entre nós, eu preciso admitir para vocês, seria ótimo. E cantar a música da Elba Ramalho no Nordeste Independente seria então o hino do Nordeste. Obrigado, estamos juntos, professor Haddad, Estela e Manuela, todos vocês. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Gostaria de agradecer a presença do pastor Daniel Elias, da Igreja Assembleia de Deus, a presença da reverenda Carmen Cauano, da Igreja Anglicana, a presença da vereadora Juliana Cardoso. Gostaria de chamar agora a senhora Magali Cunha, da Igreja Metodista. Eu sou Magali Cunha, jornalista, professora, membro da Igreja Metodista, e eu estou aqui para entregar ao professor Haddad e à campanha Haddad Manuela uma carta, declaração do coletivo Evangélicos pela Justiça. Nesta carta, nós afirmamos que nós somos um movimento de cristãos e cristãs evangélicos pela justiça que já atuamos em muitas frentes neste país, mas particularmente nessa eleição buscamos a justiça no próprio processo eleitoral. Por isso nós repudiamos as mentiras, as calúnias, as injúrias e também repudiamos toda forma de violência que tem sido consequente dessa situação absurda de polarização, de uma campanha que demoniza as forças progressistas, que apela ao autoritarismo, que busca controlar aspectos da vida privada pelo Estado, o que é uma questão absurda. E nós manifestamos principalmente a nossa indignação com a instrumentalização da fé cristã nessa campanha violenta de ódio e de mentira. Então eu quero entregar ao professor esta carta em que nós afirmamos que diante desse cenário nós somos chamados agora a não simplesmente escolhermos um partido ou um governante da nossa preferência, mas nós somos chamados a votar e aclamar por uma candidatura que represente a defesa do Estado de Direito e a continuidade das conquistas sociais e políticas justas e inclusivas que vemos no processo de alcance e não queremos perder. Então nós optamos pelo voto em Haddad Manuela no próximo dia 28. E nós também queremos fazer uma pergunta para o professor. Professor, nós sabemos que esse momento aqui está sendo transmitido. Tem muitas pessoas nos assistindo, inclusive irmãos e irmãs. Professor, o senhor escreveu um kit, um material que ensina crianças na escola a serem gays? Professor, o senhor defende a pedofilia na sua campanha? Eu gostaria muito que o senhor pronunciasse palavras sobre isso, especialmente para os irmãos e irmãs que estão aqui, logo nesse auditório, e aqueles e aquelas que nos assistem ao vivo nesse momento em lugares espalhados pelo Brasil. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a presença do pastor Marcos Davi do Nascimento, da Igreja Batista. Da Igreja Batista. E do pastor Oswaldo de Moura Cruz, da Assembleia de Deus. Gostaria de chamar o pastor Carlos Xavier de Londrina, da Igreja Presbiteriana, para fazer uso dos 3 minutos. Bom dia e a paz do Senhor, especialmente para o nosso presidente, Fernando Haddad, para a Ana, sua companheira, demais membros da mesa. O Salmo de número 146, no verso 9, tem uma palavra muito interessante, muito apropriada para o momento em que estamos vivendo. E nele me inspiro para essa breve saudação. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos maus. E eu creio nessa palavra, Fernando. Sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, sou da Bahia, estou há mais de 30 anos em Londrina, sou professor de Sociologia da rede pública e sou
um pastor, assim costumam me chamar, dos desigrejados, daqueles que não têm igreja, que têm formação evangélica. Eu atuo como professor no ensino médio, da rede pública, na periferia, e encontro no meu dia a dia jovens com orientação sexual fora daquilo que chamam de normalidade, na santa ignorância. E o interessante é comprovar que muitos desses jovens são de famílias evangélicas, oriundas, avô, avó, enfim. E vivem uma certa pressão, uma certa aflição, porque não são acolhidos. Muitas vezes não são compreendidos. E em sala de aula sofrem aquilo que chamam de bullying, discriminação, perseguição. E infelizmente suas igrejas não os acolhem. E eu queria, presidente, que você dissesse uma palavra para estes jovens aí da faixa etária de 15, 16 a 20 anos aproximadamente. O que você pensa enquanto futuro mandatário em termos de políticas públicas, tanto para o emprego, como também para uma vivência democrática destes jovens nas escolas? Esta é uma preocupação muito grande desta juventude. E finalmente queria dizer para vocês, precisamos sair daqui crendo não só no poder de Deus, mas crendo na nossa militância. Porque a nossa disputa não é por um ou outro partido, não é por simpatia nem partidária e nem pessoal, com todos os atributos que tem o nosso presidente e a sua vice. Mas é uma questão de defesa da democracia, de justiça, como já foi dito aqui, de verdade, da verdade. E nós, igreja, finalmente, nós somos chamados para quê neste mundo, se não para proclamar o reino de Deus e servir, não é, pastor Salanaia? Isso. A nossa missão é servir, não é chegar ao poder, não é se destacar. Então vamos sair daqui e ganhar voto a voto dos indecisos e daqueles que de fato se preocupam com o nosso país. Que Deus os abençoe e vamos à vitória. Amém. Queríamos agradecer a presença do irmão Ariel de Castro Alves, da Igreja Metodista, da pastora Áurea, da Igreja Serviço do Rei Jesus, e do pastor Paulo, presidente da Aliança Batista dos Batistas. Gostaria de chamar agora o presbítero Carlos Alberto, do Evangelho de Esquerda, fazer uso dos seus 3 minutos. Saúde, povo de Deus, na paz do Senhor. Estou no meio do Evangelho, né? Eu quero dizer ao presidente Haddad e aos partidos de esquerda que não seja só nesse período eleitoral, muito importante, que os partidos de esquerda procurem os evangélicos, porque a direita tem procurado, tem lançado candidatos da direita para deputado e assim por diante. Então daí para ir alguns mercadores do evangelho, eu não vou citar o nome aqui, eu já gravei um vídeo no Facebook, já tem mais de 60 visualizações, e eu tenho um grupo no Facebook chamado Evangélicos de Esquerda, né? Quem quiser depois pode lá adicionar. Então o que acontece? Eles têm demonizado a esquerda, não é de hoje, chamado nós de esquerdopata, né? Então quer dizer, quem é de esquerda agora é psicopata? Essa é a pergunta que eu fiz no vídeo, né? Então, temos que se aproximar. Eu acho muito importante, já responder uma pergunta minha, que um pastor muito conhecido perguntou: quem é essa liderança espiritual que é o avô do Haddad? Já foi respondida a pergunta, né? E eu quero fazer a seguinte pergunta, Haddad, porque eu, como filiado do Partido dos Trabalhadores, e as pessoas sabem que eu também sou evangélico, e toda a vida nós, nesse debate no Facebook, no WhatsApp, dos medos de alguns pastores é com relação ao casamento gay, né? Então, por exemplo, tem a igreja inclusiva evangélica e tem a igreja, por exemplo, né,
que vai ter dificuldade. Chega 2 homossexuais na igreja do pastor que não aceita o casamento gay, você entendeu? E se ele não aceitar o casamento, fazer esse casamento, aí vão até a delegacia registrar um boletim de ocorrência de homofobia. Então essa liberdade religiosa também é liberdade daqueles que não aceitam fazer o casamento gay. Falam, olha, aqui nessa igreja católica não aceito, mas tem a outra. Aqui nessa igreja evangélica não tem, mas tem a da Lana Roller, né? Fazendo propaganda aqui, né? Sem querer. Então o que acontece? É só essa liberdade. Eu quero dizer uma coisa, que o Partido dos Trabalhadores fez todos os programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, ProUni e assim por diante, e não perguntou a religião da pessoa. Ela governou para o ser humano, essa é a minha resposta. Né? E tem várias outras respostas, como desde 1989, dizer que vai trocar a cor da bandeira e assim por diante. Né? Então essa é uma das questões que eu gostaria que deixasse bem claro. E eu quero dizer o seguinte, para nós evangélicos, nós precisamos de um presidente que respeite todas as religiões. Porque o Brasil, por ser um Estado laico, né, com 30% dos evangélicos, nós crescemos onde crescemos, porque quem está na frente da igreja é o Espírito Santo e não é o presidente da República. E assim eu fiz a oportunidade. Gostaríamos de agradecer a presença do reverendo Carme Cauã, da Igreja Anglicana, e da vereadora Juliana Cardoso. Gostaríamos agora de chamar o pastor Oswaldo Cruz, vai fazer o uso da Cumprimento a todas as pessoas com a paz do Senhor. Estamos felizes por poder estar aqui para falar do nosso compromisso, né? Porque sempre se espera que os evangélicos estão apoiando um outro candidato, mas existe um povo que é um povo livre, é o povo de Deus. E a gente tem que ser um povo inteligente, o suficiente capaz para ver aquilo que está acontecendo e o que já aconteceu. Porque uma pessoa como eu, que já tenho mais de 15 anos, 60 anos de idade, eu venho acompanhando política há muito tempo, sempre fui uma pessoa inteirada na questão política. E como já foi mencionado aqui, teve um conterrâneo meu aqui lá do Rio Grande do Norte que me antecedeu. E eu creio que nós temos que abrir os nossos olhos. Diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Tudo na vida é preciso querer. E se não houver voluntariedade, ou não houver abolição, o que ocorre é exatamente isso. A pessoa não consegue enxergar. Eu costumo dizer, por onde passa, é sempre motivo de muita discussão, porque a gente tem comércio também, sou comerciante, e uma das minhas frases é: eu quero PT para começar a vender. Porque quando eu comprei a minha loja, eu trabalho com piscina e churrasqueira, esse negócio aí, em 3 meses eu consegui comprar e o Lula acabou com o Brasil. Para mim, não. Só me ajudou. Trabalhei para os outros a vida toda, mas em 2013 consegui comprar a loja e passar a ser um comerciante. Agora, depois que tiraram a Dilma, a situação ficou difícil para mim. Eu tenho procurado trabalhar para manter o meu comércio. Então, se alguém achou que foi ruim essa época, para eles foi para mim, não, foi ótimo. Direito que não só para mim, mas uma parte do Brasil. Então, é chamar a atenção para que as pessoas enxerguem 2 Brasis. Um antes do presidente Lula e outro depois. Depois que o PT saiu do poder. Nós estamos vendo exatamente isso. Recentemente tiraram a presidente Dilma e disseram: olha, agora nós vamos solucionar, vai ter emprego, o Brasil vai melhorar, porque precisa sair o PT. Saiu e nós já estamos bastante tempo esperando essas pessoas fazerem alguma coisa. Não fizeram nada até agora. Agora, de novo, nós temos uma chance, uma oportunidade de colocar o Partido dos Trabalhadores, que funcionou. Enquanto esteve governando, funcionou. Então, é exatamente isso que nós queremos. Mas estão tentando de novo adiar. Com questões, porque
de religião, o nosso assunto é que nós temos filhos, nós temos família, nós temos pessoas que precisam comer, morar, trabalhar e crescer, porque senão nós não podemos fazer nada pelas pessoas. Nós estamos elegendo o presidente da República, não é um pastor de igreja e nem tampouco um papa. Nós temos pessoas que têm capacidade administrativa para melhorar a situação do país. Temos uma pergunta que foi trazida aqui por escrito. Considerando a polarização do atual debate político-eleitoral e o fato sabido de muitos que estão optando pelo candidato opositor em função de um claro ressentimento para com o PT, você acredita que caberia uma autocrítica onde uma assunção de responsabilidade visando a cura dessa ferida e construir pontes para um diálogo co-beligerante? Vamos agora ouvir o pastor Rosival, da Igreja Catedral de Oração de Goiás. Esse é um momento que a paz do Senhor para todos, que não dá para ficar de fora, momento de se manifestar. Nós criamos um lema lá na nossa comunidade, que a graça tem que chegar antes da bala. Em defesa da graça e não em defesa da bala. E aí eu quero declarar por que os cristãos não devem votar em Bolsonaro. A graça é um fenômeno teológico universal, logo a mensagem do Evangelho alcança a todos, sem distinção de qualquer natureza. E o Bolsonaro, em nome de um discurso falso, moralista, exclui e inferioriza mulheres, gays, entre outras minorias. Jesus a ninguém excluiu, pelo contrário, incluiu crianças, deixai vir as minhas criancinhas, as mulheres, algumas até participaram do seu ministério importantíssimas, e até salvou um ladrão no seu último momento. Os discursos contra os presos, criminosos, é de ódio, condenação e eliminação. Pelo contrário, Jesus até nos ordenou que visitássemos os presos. Eu estive preso e não fostes me ver. Ele não se assume como cristão e não demonstra com atitudes e falas. O discurso fundamental do cristianismo é entregar a sua vida pelos outros. Ao contrário, prega a violência e morte. A bala vem antes da graça e o ódio vem antes do amor e da misericórdia. Jesus disse que eram bem-aventurados os humildes. Ele é arrogante, truculento e prepotente, especialmente contra as mulheres. Mais uma vez, em defesa da graça e não da bala. Muito obrigado. Mas algumas perguntas não chegaram aqui. Professor, o senhor é a favor da corrupção? Segunda pergunta, sobre o aborto, qual a sua posição? Terceiro, a questão da cultura da paz, como enfrentar a violência? E a última pergunta, agora vai passar a palavra para o professor, qual o papel do Estado em relação às pobres? Vou falar para o presidente Haddad. Dei o nome, porque as pessoas foram lá falar em nome. Então as perguntas, se identificar o nome das pessoas... Na próxima vez a gente corrige. Obrigado, pastor. Você quer falar o nome? Fala. Eu peço desculpas, mas não tenho os nomes. Ah, não tem os nomes. Mas eu posso falar o meu nome. Qual é o seu nome? Leandro. Leandro. Eu sou obrigado por essas perguntas. Eu escrevi a primeira. Tá. Obrigado, Leandro. Bom, em primeiro lugar, eu queria anunciar aqui que eu estou divulgando hoje uma carta aberta ao povo de Deus, bastante, relativamente extensa, mas com alguns compromissos importantes em relação ao que eu penso da religião. Eu agradeço ao Renato Simões, ao Gilberto Carvalho, que me ajudaram a expressar aquilo que daqui 10 anos vai ser verdade, daqui 50 anos vai ser verdade, que não é uma carta de conveniência em função das eleições, porque o tempo cobra.
O tempo cobra. Se você assina uma coisa que depois você não vai conseguir reiterar, não vai conseguir reafirmar, o tempo vai te cobrar e você não vai poder escrever outra carta porque ninguém mais vai acreditar em você. Então, se você escreve uma carta dizendo que vai cumprir 4 anos de mandato na Prefeitura de São Paulo, tem que cumprir. Essa carta aqui tem esse sentido, que você está escrevendo uma coisa que daqui 10 anos alguém vai ler e vai perguntar: Haddad, é isso aqui? E eu vou falar: é isso aí. O que está aqui é o que eu acredito. Eu não vou ler porque ela é um pouquinho extensa e vai ser divulgada, todo mundo vai ter a possibilidade. Mas deixa eu enfrentar aqui os temas mais difíceis. Porque todo mundo quer escapar de um tema difícil, né? E aí a gente não chega a nenhum denominador comum. Eles não chegam a uma conclusão, né? Uma das maiores conquistas que nós temos, e a igreja ajudou a construir essa conquista, isso tem mais de 200 anos de construção histórica, sobretudo no Ocidente, é a separação do público e do privado. As pessoas às vezes não têm a dimensão do quanto isso é significativo. Até já respondendo a última pergunta, quem não compreende isso, não compreende o mal que faz a corrupção. Que a corrupção nada mais é do que se apropriar do público pelo privado. É misturar o interesse público com o interesse individual. Então é pior do que, de certa maneira, deveria ser punido com mais severidade do que o furto. Porque o furto é entre privados. Você está roubando a sociedade inteira quando você é corrupto. Então, a separação do público e privado tem que ser compreendida em toda a sua abrangência. E se a gente tiver isso como regra, nós vamos nos comportar, na minha opinião, bem. O que faz o Estado, dentre outras coisas, mas o Estado provê serviços públicos, não é isso? Quando a gente pensa no Estado, a gente pensa no posto de saúde, na universidade, que foi dito aqui, na escola pública, a gente pensa na segurança pública. É assim que a gente pensa o Estado. Tem essa dimensão de oferecer serviços públicos. Se arrecada recursos de toda a sociedade, e isso tem que ser mais bem feito, porque a gente está cobrando demais dos pobres e de menos dos ricos. Tem que equilibrar o jogo, né? Cobrar menos dos pobres e mais de quem não está pagando e pode pagar. Isso é também justiça, né? Mas você arrecada um conjunto de recursos e coloca à disposição da sociedade na forma de serviços. Não é isso que a gente faz? Se o serviço é público, ele não pode discriminar. Ele não pode discriminar. Se o serviço é público, ele não pode perguntar para você se você é judeu ou evangélico. Você entrou num posto de saúde, você tem que ser atendido. Ele não pode te atender melhor se você é branco ou negro. Ele tem que dar o mesmo atendimento. Ele não pode... Você é um cidadão brasileiro, por definição você paga imposto, porque quando você vai no supermercado, você está pagando imposto, ao comprar qualquer coisa. Então, o serviço público é para todos, ele não pode discriminar. Ele não pode discriminar. Não pode. Um bolsista do ProUni negro tem que ser tratado na universidade particular da mesma maneira que o pagante. Porque eu estou prestando serviço público. Uma mulher negra vai fazer um parto no SUS, ela tem que ter a mesma qualidade de atendimento de uma mulher branca que vai parir no posto de saúde. Eu não posso ter um atendimento de segunda classe para um do que para outro. Isso vale para todo mundo. Eu não posso perguntar a orientação de uma pessoa, eu não posso perguntar assim: você é homem, você mora com homem, eu não vou te atender. O serviço público não pode fazer isso. Se o serviço público fizer isso, sabe o que vai acontecer? O atendente vai responder a um processo judicial e vai perder. Porque a nossa Constituição diz que você não pode discriminar no serviço público.
Você não pode fazer isso, você não pode atender ou não atender dependendo dessas questões que são de natureza privada. A religião, a cor da pele, a crença, tudo que é privado não pode afetar o público. O público tem que estar resguardado e ele tem que atender todo mundo, sem nenhum tipo de discriminação. Isso é a Constituição, é cláusula pétrea, ninguém vai mudar. Porque essa separação entre o público e o privado foi feita lá atrás. É diferente da questão religiosa. Isso que eu quero dizer. Uma igreja tem condição pode, deve e é assim, ela se estrutura em torno de determinadas questões que compõem as suas crenças, os seus valores, os seus princípios. Isso pode ser restrito, porque não dialoga com a questão pública, dialoga com a questão privada. Por que a Igreja Católica pode excomungar uma pessoa? Essa pessoa vai deixar de ser cidadão do Estado? Não, mas ela pode deixar de ser membro de uma igreja. E nem sempre essas duas coisas coincidem. Porque o que está na lei o que está na lei nacional é uma coisa, e o que está no regime interno de uma crença é outra. E a igreja pode se constituir de uma maneira a valorizar determinados princípios e valores. E pode chegar a excomungar alguém, né? E essa pessoa nem sempre não vai deixar de ser cidadão. Antigamente, a gente fala, quem se separava da esposa podia sofrer consequências da igreja, né? Isso tem mudado ao longo dos anos, mas o estado civil da pessoa, o Estado pode reconhecer o antigo desquite, o divórcio, né? O Estado laico pode reconhecer que uma pessoa desejou no campo civil, no direito civil, ela se separou. Agora, a igreja tem todo o direito de dizer outra coisa. Olha, é indissolúvel a união entre homem e mulher feita perante Deus. Ela tem essa prerrogativa de criar um conjunto de valores que, para você ser membro, você precisa se filiar a eles. Esse é o campo privado da igreja. Isso não significa dizer que no campo civil isso vai se refletir. O campo civil é o campo em que o Estado atua e não pode atuar de forma discriminatória. Se nós valorizarmos isso, nós vamos viver em paz. Porque cada um vai poder escolher as suas crenças, escolher a sua igreja, escolher os seus valores, e nós não vamos na esfera pública, nós não vamos criar conflitos, nós vamos viver em harmonia. Então aquilo que é de foro íntimo seu, vai buscar os seus, vai buscar aqueles que te confortam, a palavra que te conforta. No campo da cidadania, respeito a quem pensa diferente. Se nós fizermos isso, nós vamos nos conduzir adequadamente. Nós vamos buscar a nossa igreja, nós vamos buscar a palavra de conforto, nós vamos buscar os nossos semelhantes e vamos saber respeitar quem pensa diferente. Não cabe ao Estado, cabe a harmonia para que todos vivam em paz. Esse é o dever do Estado, prover harmonia, garantir um ambiente de harmonia. Se nós cultivarmos isso, que é um princípio já antigo, né? Que tem a ver muito com a religião, por incrível que pareça, foi a religião que conquistou essa prerrogativa, porque as minorias religiosas não se consideravam seguras nos estados com religião oficial. Lembra do Estado 200, 300 anos atrás? O Estado tinha uma religião. E o que acontecia? As minorias se viam desprotegidas. E aí alguém teve uma grande ideia, que é a ideia de que o Estado tem que garantir a liberdade de todas as religiões. Foi uma conquista histórica das religiões. Nós vamos abrir mão delas? Dessas conquistas? Não faz sentido.
Não faz sentido a igreja abrir mão do que ela própria conquistou, que foi a liberdade de culto. Só que isso vale para tudo. Isso vale para toda. Se alguém quer pensar de um jeito ou de outro, é o direito da pessoa, desde que esse direito não esteja violando o direito de alguém. Eu não posso, quando eu exalto a violência, isso não é religião. Porque a exaltação da violência está ferindo o direito de outra pessoa, que é diferente de mim, e aí você está gerando um conflito. Mas se as religiões exaltam a paz, a harmonia, o equilíbrio, aí todo mundo pode viver bem e cada um com a sua crença. E é natural que pastores queiram converter para o seu credo, para sua... É normal isso. E é a beleza da democracia que a gente possa viver em harmonia. Então, se a gente pensar dessa maneira, a gente consegue equacionar qualquer problema. Qualquer problema. Inclusive, metade das perguntas diz respeito a isso. Religião, ela tem todo o direito de se organizar de uma determinada maneira. O lado civil e público tem que ser tratado de outra maneira pelo Estado. Não vamos misturar as coisas. Por isso que não pode ter perseguição a pastor. Não pode perseguir um pastor que pensa de uma determinada forma. Porque tem a liberdade de pensar. Agora, se um membro da igreja exaltar a violência contra alguém de fora da igreja, está ferindo aí outra coisa, está ferindo o Código Penal. Porque está exaltando a diferença contra quem não pensa daquela maneira. Então, é tão simples de resolver isso. Se a gente se pautar por isso, repita, uma conquista das próprias igrejas. Nós vamos seguir em harmonia, independentemente de divergência sobre uma coisa ou outra. Nós vamos buscar sempre a paz. Tá certo? Em relação política, é feita de várias maneiras. A crítica tem que ser feita a erros, mas você tem que apontar soluções. Não basta na política você falar, puxa vida, a gente ali descuidou da Petrobras. Tem que falar, o que você vai fazer com a Petrobras? Vai vender? Não. Vamos colocar órgãos de fiscalização mais rígidos nas empresas estatais. Então é uma maneira de você superar, porque as pessoas sabem o que aconteceu, inclusive porque a gente fez questão de que essas coisas fossem investigadas. Ninguém paralisou em nenhum momento a investigação. Agora nós temos que apontar a saída para não acontecer de novo. Então no meu programa de governo tem um capítulo sobre reforma do Estado para endurecer as leis e os controles para que o que aconteceu de ruim não volte a acontecer. Então na política você sempre tem que trabalhar em dois planos, porque senão você não se apresenta como candidato. Afinal de contas, você é candidato para quê? Para fazer o quê? Então nós temos que combinar essas coisas. Então no meu programa de governo está lá o apontamento do que vai impedir que aconteçam os erros que foram cometidos, sem abrir mão do legado que foi descrito aqui em várias falas. Eu sei o que aconteceu no Ministério da Educação depois da minha passagem por lá, e não é mérito só meu, é mérito de um contexto histórico que ampliou N vezes as oportunidades da juventude de chegar a ter uma profissão, ter uma oportunidade. Quantidade de programas que nós fizemos para ajudar a juventude é incrível. Nós vamos abrir mão disso? Eu acho que é o seguinte, vamos corrigir o que estava de errado, mas não vamos jogar a criança com a água do banho. A gente passa uma água na criança, a água a gente joga fora, tira a sujeira, mas a criança vamos preservar. Todo o meu sentido, o sentido da minha candidatura é preservar aquele projeto, em tudo que ele tem de bom, jogar água suja do banho para não sujar de novo a criança. Vamos manter ela bem. Agora, nós vamos virar a chave e abraçar um projeto que significa a negação de tudo aquilo de bom que aconteceu. Acho que seria um erro, um salto no escuro. Uma pessoa muito inexperiente, que durante 28 anos foi deputado, não conseguiu apresentar uma ideia que sensibilizasse os seus pares. Pô, 28 anos é tempo, hein? Você não conseguir apresentar uma ideia que sensibilize os seus pares, falar, pô, esse sujeito finalmente
teve uma ideia boa. Passou 1, passou 2, passou 10, passou 20, passaram 28 anos e nada. Será que, sabe aquela coisa, de onde não se espera nada, é de lá que não acontece nada mesmo. Sabe? Não acontece nada. Então, eu não estou falando isso para diminuir ninguém, eu estou retratando uma realidade. Não é que ele não teve oportunidade e vai mudar. Ele teve 7 oportunidades. Está no 7º mandato. Foram dados 28 anos para provar alguma coisa. E tudo que tem são palavras de desrespeito a alguém. Desrespeito a quem ganha uma Bolsa Família. Desrespeito ao nordestino. Desrespeito aos médicos cubanos. Desrespeito à mulher. O que é isso? Você só ouve desrespeito, vai sair alguma coisa boa disso? Eu, sinceramente, eu duvido. E por fim, eu queria falar um pouco dessas ofensas que me foram feitas. Eu não tenho, conforme eu disse, na vida pública você tem que respeitar todo mundo, né? Eu estou casado com a Anistela há 30 anos, eu completei 30 anos de casado com a Anistela agora no dia 17 de setembro desse ano, né? E essa pessoa que tem a vida dela, que tem os hábitos dela, que enalteceu o torturador, que enalteceu ditadura, que disse que o erro da ditadura foi ter só torturado e não matado. Essa pessoa quer passar lição de moral e ainda mais jogar na rede que eu fiz material impróprio para criança de 6 anos. Gente, eu tenho 2 filhos. Esses dias ele soltou que eu era a favor do incesto. Ele fica pensando que isso só afeta a mim. Eu tenho uma filha de 18 anos. Ela vai para a faculdade. Ela tem os amigos dela. Será que não pensa um segundo no que uma calúnia dessa pode afetar minha filha? Ele não tem juízo de pensar um segundo no bem-estar da menina? Ele mentir para ganhar. O que ele ganhou? Quantos votos ele ganhou com isso? Agora, às vezes, uma pessoa de uma igreja, que tem uma fé muito fervorosa, lê um negócio desse e fala, não vou votar no Haddad. Não vou votar no Haddad. Porque acredita. Sabe por que acredita? Porque acha impossível alguém ser mal o suficiente para falar uma mentira dessa a respeito de alguém. Essa é a verdade. A pessoa que recebe aquela mensagem e pensa assim, ninguém seria louco de dizer uma coisa dessa de alguém se não fosse verdade. Mas tem louco para tudo. Infelizmente. Infelizmente. Agora eu acredito muito. Você sabe que eu nunca fiz mal a ninguém, graças a Deus. Não vai achar um ser humano aqui que diga, a Haddad fez mal para mim. Tá? Nunca fiz mal a ninguém. Nunca fiz mal porque eu tenho uma crença absoluta de que existe uma justiça para além da justiça humana. Eu tenho uma crença absoluta nisso. Mas muito forte. Existe uma justiça para além da nossa. Porque se não fosse essa justiça, para além da justiça humana, que a gente chama de justiça divina, se não existisse, as pessoas fariam o mal se tivesse a certeza da impunidade. Fariam. Por que não fazem? Quantos de nós não teve a oportunidade de fazer uma coisa errada? De pegar o que não é seu, de agredir sem que ninguém estivesse vendo uma pessoa que você não gosta. E a gente não faz isso. Por que a gente não faz? Mesmo com a certeza de impunidade, de que ninguém está vendo. Porque a gente acredita nisso, que existe um outro plano. Eu não acredito que uma pessoa injusta, eu não acredito que uma pessoa injusta tenha paz. Eu não acredito. Na hora de dormir, em algum momento do dia, ela vai receber o sinal de que aquilo está errado. Ela vai se desequilibrar, ela não vai conseguir usufruir do que ela pegou, do mal que ela fez. Ela não vai conseguir, porque existe um plano maior que rege a nossa convivência. Então eu não acredito que alguém seja feliz fazendo mal. Eu acho que existe mesmo um plano em que a nossa humanidade se impõe. A nossa humanidade se impõe. Mesmo a essas pessoas que não têm nenhum compromisso com a humanidade. Elas sofrem o efeito de não se abrirem para essa humanidade. E a palavra de Cristo, que eu acho belíssima, alguém falou, Jesus nos ensinou a nos amar e não a nos armar.
É a pura verdade. Esse é o segredo. Nós não precisamos de outra palavra para resolver os problemas que nós estamos tendo no Brasil. É ter alguém generoso na frente do país. Generoso, liderando um processo de reconstrução nacional, com amor, com verdade, com dignidade, olhando no olho. Nós vamos seguir a vida. O Brasil é grande demais. O Brasil tem um potencial enorme. A gente já viu isso quase acontecer. Então, minha palavra é: vamos retomar esse processo generoso que tirou tanta gente da pobreza, tanta gente da miséria, que mostrou tanto talento espalhado por todas as regiões. Todas as regiões. O talento está distribuído. Vamos resgatar esse projeto generoso. Vamos reconstruir o Brasil em bases sólidas. E a base mais sólida é a fraternidade e a solidariedade. Por isso que eu concordo com vocês a combater as mentiras e a propagar o amor. Benedita, vou dedar você, posso? A Benedita está falando, não esquece de pedir voto. Porque a Benedita é mais tarimbada que eu, né? A Benedita tem mais, já foi governadora, já foi senadora, tem mais tarimba que eu, mas eu peço a confiança de vocês. Vamos ganhar essa eleição, dia 28, fazer do Brasil um país feliz de novo. Obrigado pela confiança. Eu queria falar uma coisa. Um segundo? Um segundo mesmo. Gente, vai ter uma musiquinha ali e em seguida a gente quer que o Haddad tire uma foto com a gente, né? Tá bom? Se pudesse ir lá. Pessoal, senão levanta tudo. Tem que ir por que nós fizemos questão de um encontro como esse? Primeiro, porque nós temos um débito com a verdade. Segundo, porque nós temos uma missão. Nossos irmãos dizem que nós não somos cristãos porque nós não votamos como eles. Nós precisamos ajudá-los. Porque eles estão sendo enganados. Eles estão sendo enganados por pastores mal intencionados e pastores mal informados. Porque tem muito pastor bom que está mal informado. E enganados também. Então nós temos uma missão em relação a eles. E mais, nós temos de dizer para eles que eles têm de votar em alguém que não tem medo de responder perguntas. Nós não podemos dar o nosso voto para alguém que se esconde, porque senão a propaganda eleitoral da TV vira seriado. Você está assistindo um seriado. Você nunca vê o sujeito, ele nunca vem para o debate, ele nunca responde pergunta, ele não se submete a ser pressionado. Aí ele vem na TV e é mais um seriado. Não, nós não podemos votar em seriados na TV. Nós temos que votar em candidatos que respondam perguntas, que não tenham medo do confronto. Então eu queria terminar agradecendo a todos que ficaram aqui durante mais de 2 horas. Até vi aí o Sérgio Stocha dos judeus progressistas, que é bom, num tempo em que tem judeu apoiando nazistas, tem um judeu progressista apoiando os evangélicos. Então, nós queremos agradecer o presidente. Isso é uma palavra de fé, tá vendo? Nós somos gente. Profecia. Profecia. Queremos agradecer. Eu ainda tenho uma coisa para falar. Ah, é? Nós queremos agradecer a sua disposição. Sei como é que estão esses dias. Obrigado por ter nos dado esse tempo. Ter tido a paciência de ouvir as nossas preocupações, algumas que são comezinhas, mas são nossas. Muito obrigado. E eu quero pedir que você... Eu vou dar mais um segundo, é isso, irmã? Mais um segundo para a irmã. Nós vamos orar, ok? Começamos com oração, terminamos com oração. Nós
vamos orar, os irmãos vão cantar e a gente vai tirar foto, ok? Irmãos e irmãs, eu sou pentecostal, eu já disse isso. Então nós vamos fazer a oração que vai ser feita, vamos fazer uma oração com imposição de mão sobre o Haddad. Muito bem, vamos orar. Vem pra cá, passa pra cá, pra frente. Vamos ficar em pé. Aqui, ó, assim na frente. Oremos. Aqui, ó. Aqui. Em nome de Jesus, o Cristo, Pai nosso, rogamos pelo triunfo da verdade sobre a mentira, pelo triunfo da luz sobre as trevas. Rogamos pelo triunfo da civilização sobre a barbárie, pelo triunfo da vida sobre a morte. Pai nosso, estamos enfrentando o mistério da iniquidade e rogamos que interfiras, que envie sobre todo o território nacional miríades de teus anjos eleitos para deter os agentes das trevas. Rogamos que caiam as escamas dos olhos de nossos irmãos e de todos os eleitores. Rogamos que a verdade venha à tona e que venha à tona toda a urdidura das trevas, que o feito às escuras seja visto por todos. Rogamos pelo fim da prisão política imposta ao cidadão Lula. Rogamos que nestas eleições triunfe a verdade, o direito, a democracia. Rogamos pela candidatura Haddad Manuela, pelo que ela representa, que sejam investidos da tua autoridade para governar o país. Livra-nos da barbárie, que recuperemos os direitos e o futuro que nos foram roubados. Que o Senhor, o Espírito Santo, convença o povo brasileiro do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus Cristo. Professor Fernando Haddad, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe. Seu filho amado para nos salvar e perdoar na cruz morreu.